Hoje a nossa conversa é sobre mitologia africana. Algum tempo atrás eu comecei a ler esse livro assim, de forma despretensiosa, e me chamou a atenção o fato do quão pouco a gente conhece a mitologia africana e quanto a gente conhece mais sobre a mitologia grega, a mitologia romana. Enfim, a gente conhece mais sobre mitologias que não influenciam tanto o nosso cotidiano quanto a mitologia grega, quanto a mitologia africana. E a Umbanda, por ser uma religião de matriz africana, tem todo um contexto que nos remete para a mitologia. Tem todo um conhecimento, tem toda uma cultura, tem toda uma história que foi passada de África para cá e que perdura até hoje em formas de mitos e lendas e que são materiais de estudo. São coisas bem gostosas da gente ler, da gente tentar entender, da gente uma forma da gente raciocinar. E tem sempre cada mito, cada história, cada lenda, cada conto tem um ensinamento oculto. Basta que a gente consiga parar um minuto para observar. O mito que eu escolhi para a gente conversar hoje se chama A Partilha dos Poderes. E como a gente já fez uma outra oportunidade, primeiro eu vou ler na íntegra para vocês o mito e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos tratar agora de uma das mais famosas lendas da mitologia africana, que é aquela que nos conta como Olorum fez a partilha dos poderes aos deuses. Exu, reúna todos os orixás aqui no Orum, pois decidi que a partir de hoje cada um de vocês terá um atributo e será dono de um poder específico da natureza. Exu, o deus mensageiro, partiu imediatamente a convocar um a um dos deuses para o extraordinário evento. Na verdade, nem precisou encontrar todos, pois a notícia espalhou-se com tal rapidez que logo os deuses acorriam à morada de Olorum como se a convocação estivesse escrita em letras de fogo no céu. Exu nada me disse sobre o motivo da convocação. Você sabe qual o motivo da chamada geral? Disse Iemanjá a Oxum, assim que ambas encontraram-se a caminho do céu. Exu nada me disse sobre o motivo da convocação, respondeu a outra. O que, aliás, não é de admirar, afinal, você sabe o quanto ele gosta de se dar ares de importante. Xangô, Ogum, Oxóssi, Iansã, Nanã, Borucum e todos os demais deuses foram surgindo, à exceção de Amulu, que por alguma razão não pôde ser encontrado. Dali a instantes, todos tiveram a sua curiosidade saciada ao escutar as palavras do Deus Supremo. Aqui está o saco dos poderes celestiais, disse Olorum em tom solene do alto de seu majestoso trono. De hoje em diante, cada um de vocês terá um atributo e estará encarregado de comandar uma parcela da natureza. Estou cansado de carregar sozinho esse gigantesco fardo. Estão todos aí? Disse Olorum antes de começar a distribuição dos poderes da natureza. Sim, estamos todos, gritaram os deuses. Mas, como já vimos, não estavam todos. Mesmo assim, os deuses resolveram não esperar por Omulu e foi dado início à partilha. Cada orixá recebeu sua parcela de poder. Xangô recebeu o poder sobre o trovão e a justiça, Ogum sobre o ferro e a guerra, Iansã sobre o raio e as tempestades, Iemanjá e o império dos mares, Oxum o domínio dos rios, Euá sobre as fontes e os cemitérios e assim por diante. Feita a partilha, cada deus partiu para sua casa, feliz com seus novos dons. Só Omulu deixou de estar feliz, eis que não recebeu poder nem dom algum. Isso não é justo, exclamou ele, mortalmente aborrecido a Exu quando este encontrou-o finalmente. Que hei de fazer neste mundo? Um Deus sem poder não é reverenciado por ninguém, nem amado por ninguém, nem temido por ninguém, nem odiado por ninguém, nem coisa nenhuma por ninguém. Em compensação, é desprezado por todos, respondeu Exu, dando-lhe as costas assintosamente. A partir desse dia,
Omulu conheceu todo o poder do desprezo humano e divino. Ninguém mais entre os seus antigos pares lhe dirigia a palavra. Cada qual só queria saber de exercitar-se nos seus novos poderes. Quando tentava falar com alguns deles, era escorraçado como um João Ninguém. Iemanjá, faça alguma coisa por mim, dizia ele à deusa dos males. Mas ela andava tão ocupada em percorrer as vastidões imensas dos seus novos domínios que nem sequer deu-lhe ouvidos. Omulu tentou algo com a deusa das águas doces, mas também viu-se miseravelmente ignorado. Outra hora, Omulu, dizia ela, mergulhando também nas profundezas de seu reino. Tomado pelo desespero, Omulu decidiu recorrer a Orumilá, o mais gentil e compreensivo dos orixás. Por favor, faça alguma coisa. Prefiro morrer a ficar nessa inutilidade perpétua. Orumilá olhou apiedado para Omulu e sua face coberta de lágrimas. Bem, na verdade sobrou algo da partilha que ninguém quis, disse o deus dos oráculos. Sobrou algo? Exclamou Omulu, arregalando os olhos ainda úmidos. Sim, mas duvido que você se interesse. Cego a tudo mais, Omulu exigiu que Orumilá lhe mostrasse o único poder que todos os demais deuses haviam desprezado. E foi assim que viu surgir diante de si uma criatura horripilante, com todo o corpo coberto de feridas. Por Olorum, quem é este ser de horror? É a peste. Ninguém quis saber dela. Omulu recuou 2 passos quando a criatura disforme, porém sorridente, lhe estendeu uma mão coberta de chagas. Muito prazer, pode chamar-me também de Varíola. Omulu estava pronto para sair correndo, quando seu amigo, chamando-o para um canto, conseguiu convencê-lo de que não estava, afinal, diante de um mau negócio. Muito bem, fico com este, disse ele ao cabo de alguns instantes, tomando logo a peste pela mão. Desde esse dia, Omulu passou a ser o deus da peste e das doenças. Como um gesto soberano da mão, ele despediu a doença sobre os 4 cantos do globo, espalhando sobre eles a morte e o desespero. A coisa deu tão certo que não demorou muito para que os homens só falassem agora em Omulu, relegando ao completo esquecimento os demais deuses. Nenhuma oferenda, de fato, era mais ofertada a estes, senão ao Deus que tinha o poder aterrador de espalhar a doença e a morte sobre a terra. Diante desse quadro, todos os demais deuses decidiram ir em comissão diante de Olorum para exigir uma explicação. Que espécie de poder supremo foi outorgado a esse charlatão que reduziu os nossos a nada e coisa nenhuma, disse Xangô como porta-voz dos demais. Ora, ele simplesmente tomou para si o poder supremo que vocês todos negligenciaram, disse o pai dos deuses com uma plácida ironia. Poder supremo, disse o deus do trovão, fazendo coro com os demais. Ora, mas deixamos para ele apenas uma criatura infame e desprezível que ninguém queria ver pela frente. Exatamente. E deram-lhe assim, seus tontos, o maior de todos os poderes. O maior de todos os poderes? Qual? O de infundir medo. Mas, para a sorte da pobre humanidade sofredora, que foi quem, para variar, pagou o pato de mais essa disputa divina, Omulu, diante de seu extraordinário triunfo, decidiu fazer cessar os efeitos da varíola, curando os doentes que ainda não haviam morrido. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que Omulu é o deus das doenças, da peste, da varíola, e criou-se até um certo medo de Omulu, de se cultuar Omulu. Tem casas que não cultuam Omulu, nem Obaluaê, nem Chapanã, pelo medo. E eu não pude deixar de notar uma certa semelhança nessa história com Exu. A gente tem medo de Exu, né? Exu é tido como muitas vezes o demônio, o lado mau, o lado negro. Mas o que Exu reflete? Exu reflete o nosso lado sombra.
aquilo que a gente não quer ver, mas aquilo que existe dentro de nós para ser tomado conhecimento e ser encarado de frente. Exu nada mais é do que tudo que tem dentro da gente, assim como o Mulu. O Mulu representa as nossas doenças, aquilo que a gente tem dentro da gente. O que ele reflete? As nossas mazelas, as nossas doenças, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que é a raiz de todas as doenças. Quando a gente para falar de doença, a gente chega à conclusão de que as doenças existem no corpo, nos corpos sutis e vêm por descenso vibratório e se manifestar no corpo físico, ok? Sendo que o corpo físico nada mais é do que o expurgo dessas doenças, aonde ele vai se manifestar, o ponto final, aonde as coisas vão aparecer. Mas a origem não é aí. Qual é a origem? A origem são os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Tudo aquilo que a gente não domina dentro da gente e que a gente, na maioria das vezes, nem se dá conta que tem, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa agressividade, tudo isso vai parar no nosso lado sombrio e a gente não quer enfrentar isso. Só como o Mulu nos lembra isso. O Mulu nos lembra exatamente tudo isso que está lá dentro da gente e precisa ser trazido à luz para ser trabalhado. Por isso que a gente tem medo de Mulu. Por isso que na lenda, no mito, ele é o que causa medo. O seu dom causa medo. O seu dom não é a doença, o seu dom é a cura. Mas para que a gente possa se curar, a gente precisa primeiro tomar conhecimento da nossa doença. Se a gente não consegue trazer isso à luz, a gente vai passar a vida toda ignorando o que realmente causa as nossas doenças, que está dentro da gente mesmo. Bom, gente, nada dá mais medo do que um diagnóstico médico. É ou não é verdade? Tá tudo muito bem, aí tu vai no médico, faz alguns exames e descobre que tá com alguma coisa. Bum! Acabou o mundo. E ninguém quer saber, quando chega lá o diagnóstico, bom, o senhor está hipertenso. Bom, ninguém quer saber dos seus hábitos alimentares, do seu ócio, que não faz exercício físico, da sua raiva, que é uma pessoa controladora, que é uma pessoa dominante, que é uma pessoa irascível. Ninguém quer saber disso. A pessoa só se vê diante do diagnóstico. Poxa vida, por que que isso foi acontecer comigo? Será castigo? O que eu fiz para merecer isso? Como se tudo isso estivesse fora da gente ou não tivesse nada a ver com a gente. Que fosse simplesmente um acaso. Pum, sorteou para nós, como o livro que acabou de ser sorteado, sorteou para nós essa doença, bom, eu vou ter que aguentar. Não existe aleatoriedade nenhuma nisso. Na verdade, tudo que acontece com a gente, é a gente que planta. E a gente colhe em algum momento da nossa existência. Em algum momento de todas as nossas existências, a gente vai ter que se deparar com o resultado daquilo que a gente cultiva dentro da gente. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando a gente deixa tudo isso tomar conta da gente e deixa o barco correr solto, a gente não se educa, a gente não se conhece, a gente não para refletir sobre isso, a gente acaba colhendo mais dia menos dia em forma de doença o resultado disso. E aí a gente se vê diante de um Mulu. E aí a gente fica com medo. A gente tem medo da doença. A gente tem medo da morte. O Mulu, para quem não sabe, é esse aqui, coberto com a palha da costa. Em uma outra lenda, outro mito, diz que o Mulu possui uma luz tão intensa que se olhássemos para ele, diretamente para ele, nos cegaria. Por isso ele usa essa palha da costa como uma forma de nos proteger. Bom, gente, não é para menos, né? Quando Orunmila distribuiu os dons, coube a ele não o dom das doenças, mas sim o dom da cura. Não o dom que mais traz medo,
mas o que traz mais amor, porque é aquele que cura, aquele que ampara e aquele que nos protege. Aquele que traz luz à nossa escuridão. Assim como o Exu traz luz à nossa consciência, o Mulu traz luz aos nossos sentimentos, para que a gente aprenda a se conhecer e se curar através desse conhecimento do que realmente somos, do que realmente temos dentro da gente. E isso não é castigo. Isso é uma dádiva. A doença não é um castigo, é uma dádiva para que a gente possa ir adiante, aprender a conhecer os nossos limites, aprender a conhecer as nossas fraquezas e trabalhar a nossa força, a nossa determinação, o nosso caráter, trabalhar a nossa amorosidade, trabalhar o conhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo e sobre o outro, visto que ninguém chega sozinho a lugar algum. Todos nós estamos encarnados nesse planeta por uma razão, para nos ampararmos, para nos apoiarmos, para chegarmos juntos até lá. E o amparo do Pai Omulu é essencial para que a gente consiga trabalhar as nossas dores, as nossas mazelas. Bom, gente, o nosso estúdio de hoje, bem rapidinho, que era para falar sobre um pouco de mitologia, era isso. Pedir para vocês agora procurar ficar bem confortáveis na cadeira.